Muito bem, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa playlist Programando utilizando a linguagem C, com o professor Márcio Chaves, do nosso canal Programando Leve. Nessa sétima aula, uma aula extremamente prática, nós vamos aprender a identificar alguns erros, né? E como isso pode facilitar o nosso cotidiano na programação, para que a gente não fique sofrendo na hora de executar os nossos algoritmos. Muito bem, eu estou aqui com o mesmo código utilizado na aula 6, tá? E na aula 6 nós tivemos um errinho, né? Lá no final, não sei se você lembra, que na exibição da altura teve um probleminha. Nós vamos tratar esse erro também e também vamos falar dos erros mais comuns que acontecem dos nossos algoritmos. Voltando aqui para o layout aqui da nossa ferramenta CodeBlocks, né, ela tem alguns campos e eu vou chamar a atenção para você neste momento para esse campo inferior aqui, que é onde aparece o nosso log de execução. O que é o log de execução? É o relatório de tudo que a gente fez e o que aconteceu no nosso programa. Tá? Se você apertar o F2, ele sai. Aí com isso você vai ter um maior campo para você ver todo o seu código, né? Uma amplitude. Tá? Mas nesse primeiro momento é extremamente importante que você tenha ele aqui, porque ele vai demonstrar para você, ele vai te contar aonde está acontecendo algum tipo de erro. Primeiro erro que nós vamos tratar é erro de declaração de variável. Suponhamos aqui que na variável AL, altura, né, eu esqueci e aqui no meu código eu chamei AT, né, simbolizando o AT com altura. Né? Então aqui eu vou compilar e rodar para vocês verem, e aí ele vai mostrar aqui, opa, apareceu um erro aqui na minha linha 16. Tá? Aí eu venho aqui no meu código de execução, e o que ele está falando? Está até bastante pequenininho aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, tá? Até peço desculpa por isso, mas aqui está falando assim, erro, AT não foi declarado, ou seja, utilize primeiramente essa função. Então, se AT não foi declarado, né, ele não vai falar para você a variável está errada, é AL. Não, ele não vai falar isso, tá? Porque ele não tem essa capacidade de interpretação. Mas como você vai ver, opa, não é AT que eu quero ver, né? Você vai ver pelo contexto aqui do seu algoritmo que você vai ver aqui que você declarou AL. Então, vou trocar aqui para AL, tá? Outro erro muito comum durante a programação, principalmente para quem está começando, é esquecer o ponto e vírgula. Vamos executar aqui de novo. Ó, mostrou lá na linha 10. Na linha 10, né, mostrou aqui, tá? Falando assim, está esperado um ponto e vírgula antes do printf. Aqui está o printf da linha 10 e está esperado um ponto e vírgula antes, ou seja, eu esqueci de colocar o ponto e vírgula aqui. O ponto e vírgula, o que ele faz? Ele dá para você, né, na verdade, você utiliza ele para falar para o seu programa que aquela instrução acabou. Né? Então aqui eu falei, ó, eu acabei de setar minha linguagem, eu acabei de fazer printar o que eu queria e assim por diante. Vamos fazer mais um erro. Suponhamos que eu esqueci de colocar o F aqui do meu print. Tá? Eu vou executar de novo. Opa, olha aqui. Ele está falando, é indefinido a referência para print. Tá? Ele nem considera print como uma variável. Então ele sabe que print é uma palavra reservada. O que é uma palavra reservada? São palavras que são comandos, tá? Como printf, scanf, setlocale, né? Aqui quando a gente faz a declaração das variáveis, né? O char, int, float e tudo mais. Tudo isso são palavras reservadas, né? Então por isso que ele não supôs, né? Não mostrou aqui que poderia ser uma variável. E aí com isso ele está falando que não tem referência, né? Na verdade ele está falando o seguinte, olha, é para imprimir, mas aonde que é para eu fazer isso? Então você coloca um Fzinho aqui para aparecer na tela. Então esses aqui são alguns dos principais erros que acontecem, tá? Beleza? Lembrando, né? Tem um outro erro aqui que eu esqueci. Esse aí foi não deu problema durante a nossa execução, mas eu esqueci de colocar o return. O que o return faz, professor? O return, ele fala para você que tá, na verdade, fala pro programa, né? Tudo que a gente tá fazendo aqui, tá falando pro programa, não para nós programadores. Ele está falando
pro programa, para a linguagem C, que essas instruções terminaram. E aí ele volta esse comando, né? Volta o comando para a chamada de instrução, tá? Então é como se falasse: oi, eu acabei de fazer tudo aquilo que eu gostaria de programar aqui. Mais para frente a gente vai ver também que o return pode ser também chamadas, né, para a resposta de algumas funções específicas, tá? Mas aí a gente vai entrar lá na parte de modularização, né, do nosso programa e tudo mais. Beleza? Vamos executar de novo? Tchan, 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 tchan. Executou bonitinho. Vamos voltar lá com o seu Alberto, tá? Ele tem 25 anos e ele tem 1,75 m. Dei o Enter. Professor, o que aconteceu que agora executou bonitinho, né? Não teve problema aqui com a saída aqui de dados aqui do Alberto. Aconteceu o seguinte, que eu, né, naquele primeiro momento, não sei se vocês prestaram atenção, eu coloquei ponto para ler a idade do Alberto e agora eu coloquei vírgula. Então, quando se trata da leitura de uma variável do tipo float, ele pede que você informe essas casas decimais com vírgula. Esses são alguns erros básicos que acontecem quando a gente está programando. Demais erros vão acontecer, obviamente, nas nossas aulas de uma maneira intuitiva ou não, e a gente vai, ao longo dessas aulas, mostrando quais são esses erros e como a gente faz para consertá-los. Mas na aula de hoje, você aprendeu como interpretar um erro e como encontrar um erro no seu código, erro de sintaxe, beleza? Então, se você ainda não é inscrito no meu canal e nas minhas redes sociais, corra aqui embaixo, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Vamos nessa para a nossa próxima aula, onde a gente vai fazer uma entrada, processamento e saída no algoritmo, beleza?